Primeiro eu vou apresentar para vocês aqui o Almanaque Náutico. O Almanaque Náutico, vocês recebem na prova de capitão os anexos do Almanaque Náutico, mas a maioria não faz a menor ideia do que seja. E é importante para entender o contexto, para chegar na prova e de repente ter a memória ancorada, né, nos fatos, no que é realmente o Almanaque Náutico. Então, 3 folhas dele são folhas fixas, né? São folhas que não mudam, de uma prova para outra não muda. Uma delas é essa aqui, ó, a correção que a gente faz de altura do Sol. É preciso fazer algumas correções, tá? Por exemplo, dependendo da altura do olho do observador, eu vou ter que fazer uma correção aqui. Um observador fazendo a medição da altura instrumental na praia, né, ou seja, na altura aí 0, é uma coisa. Agora o cara fazendo lá, o cara está num navio a 12 metros de altura, ele tem que fazer uma correção. Outra coisa, toda essa atmosfera, todo esse ar aí, né, que está entre nós e as estrelas e o próprio vácuo, mas principalmente a atmosfera. O ar contido na atmosfera, evidentemente, vai causar aí uma variação. E esse ar, dependendo da densidade dele, ele atua como uma lente. E a densidade dessa lente muda com a temperatura. Quanto mais quente ela tiver, mais densa ela fica. Quanto menos quente ela tiver, menos densa ela fica. Então, nós vamos ter que fazer uma correção aqui, porque essa atmosfera atua como uma lente. Então, vejam só, entre os meses de outubro e março, eu vou ter que corrigir essa lente aqui, ó, dependendo de qual limbo que eu estou medindo do Sol. O que é o limbo do Sol? A gente usa muito a medida do Sol na navegação astronômica, por quê? Porque o Sol é grandão, ele é ótimo de observar, né? É o melhor astro para a gente observar, porque ele é muito grande, ele se destaca no horizonte. Os outros planetas e estrelas são pontiformes, ou seja, são um pontinho, é muito mais difícil da gente conseguir precisão. Com o Sol é grande, então assim eu tenho, inclusive, não só é mais fácil, como eu tenho 2 oportunidades para medir a altura do Sol. Eu posso usar o limbo inferior, que é a parte de baixo do Sol, isso é o mais comum, né? Mas se eu não conseguir tirar essa medida em tempo, eu tenho uma segunda chance, que é medir o limbo superior do Sol, a parte de cima. Então eu vou corrigir aqui, ó, a altura do Sol, né? Eu vou corrigir aqui, vou levar em consideração que a minha lente, essa atmosfera entre eu e o Sol, que provoca uma distorção, provoca uma refração, eu vou fazer a correção de acordo com o limbo inferior ou com o limbo superior. Tá? Se vocês estiverem aí com o seu anexo, vocês vão ver que para o limbo inferior eu tenho que adicionar, né, minutos aqui. Se eu estiver medindo o limbo superior, eu tenho que subtrair. E essa correção que eu faço depende se eu estou nos meses, atenção, tá? Se eu estou nos meses entre outubro e março, ou se eu estou entre os meses de abril e setembro. Por quê? Muda a temperatura, muda a inclinação da Terra com relação ao Sol. Então são essas as 2 correções que eu faço aqui, ó. Eu estou utilizando aqui para os nossos estudos a prova de 2019. E aí nós vamos para o segundo anexo, ó. Esse aqui é o anexo que os alunos receberam na prova. E aqui está a página. Isso aqui é o que a gente chama de página diária. Ela é a página mais importante, digamos assim, né? É daqui que a gente tira todas as informações que a gente precisa para descobrir latitude e longitude. Então, olha só, no ano de 2019, a prova pedia a altura do Sol, né? O comandante, naquela situação, mediu a altura do Sol no dia 22 de fevereiro. Então vamos lá, ó. As páginas diárias, o almanaque é todo feito de páginas diárias, né? Esse é o maior, são praticamente iguais uma das outras, é o maior volume de páginas do almanaque, são as páginas diárias. O dia 1º de janeiro, está na página 12. O
o último dia do ano, 255. Ou seja, olha só, a maior parte do almanaque náutico é feito de páginas diárias. Então vamos examinar aqui, como se propõe na prova de 2019, a página que contém os dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Aqui na página, abrindo essa página, né, que é referente a esses dias, na esquerda eu tenho os planetas. Mas na prática, na prova, a gente utiliza só o Sol. Então vamos fixar aqui, ó, todas as informações que eu preciso, as principais informações para latitude e longitude estão aqui, ó. É só isso aqui que é o objeto dos meus estudos. Essa página me diz o seguinte: qual é o horário da passagem meridiana do Sol? Como eu disse na prova de 2019, o dia proposto para fazer a medição, a navegação astronômica, foi o dia 22 de fevereiro. Então eu tenho aqui, ó, no dia 22 de fevereiro, a passagem meridiana do Sol estava prevista para as 12 horas e 14 minutos em Greenwich, que é o ponto de partida de qualquer observação astronômica. Então, esse é o primeiro dado que eu pego, tá? Então, atenção, encontramos a primeira informação determinante no almanaque náutico, o horário da passagem meridiana do Sol. Então, anotem aí, passagem meridiana em Greenwich, às 12 horas e 14 minutos. Além disso, eu vou examinar aqui, ó, a página do dia 22, a área do dia 22. Aqui eu tenho a declinação do Sol e o ângulo horário em Greenwich. O que é a declinação? A declinação, ó, essa informação aqui vai ser a base do cálculo de latitude. De acordo com a altura do Sol em relação ao Equador, a latitude não é em relação ao Equador, então está aqui, ó, a declinação, ou seja, a distância do Sol ao Equador é determinante no cálculo de latitude. Tudo começa pela latitude. Então, o que eu faço? Ó, passagem meridiana em Greenwich às 12 horas e 14. Eu venho aqui no dia 22, ó. Aqui eu tenho a declinação do Sol para os horários cheios, né? Para 0 hora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está aqui, ó. Acabei de encontrar. Às 12 horas... Passagem meridiana às 12h14. Às 12 horas, a declinação do Sol, ou seja, a distância dele até o Equador, ele está na posição, ele está ao sul do Equador, a 10 graus, 11,9 minutos. Isso aqui é fundamental para o cálculo de latitude. E, aliás, eu tenho que observar se essa declinação está aumentando ou diminuindo. Olha só. Ao meio-dia, sul, 10 graus, 11,9 minutos. A 1 hora, ou seja, às 13 horas, a declinação. Aqui é tudo, ó, sul, 10 graus, tá? É só para não ficar repetindo, senão a página fica muito cheia de informações. Então, às 13 horas eu tenho sul, 10 graus, 11 minutos. Ou seja, a declinação está diminuindo. Anotem isso. Então vamos revisar as nossas anotações. Primeira anotação, passagem meridiana, 12 horas e 14 minutos em Greenwich. Segunda anotação, a declinação. A declinação no dia 22 de fevereiro é sul, 10 graus, 11,9 minutos. Terceira anotação, ela é decrescente. Tá? Ela é decrescente, ela está diminuindo. Isso vai ser muito importante, porque eu vou precisar fazer uma correção. E onde é que está essa correção? Está aqui embaixo, ó. Esse D minúsculo aqui, ó, é a correção da declinação. Então agora anotem, ó, o D minúsculo, que é a correção de declinação, 0,9. Depois nós vamos procurar na página de correções quanto que eu devo, nesse caso, subtrair, tá? Porque ela vem decrescendo, eu vou ter que subtrair para fazer uma correção. E eu vou encontrar isso, o meu fator de correção é 0,9. Fator de correção, tá? Então, isso é o que nos diz a página diária do almanaque. De novo, verifico a passagem meridiana,
venho no dia proposto, encontro a declinação, verifico se ela é crescente ou decrescente e também verifico qual é o fator de correção. Isso é o que eu tenho que fazer na página diária. Então vamos ver quais são as outras páginas. Aqui nós temos outra página fixa, né? Uma outra página que serve para todo o almanaque, que é a conversão de arco em tempo. O que é isso aqui? Isso aqui, o almanaque nos traz dados tabulados, para mim não precisar ficar fazendo, ele reduz com cálculos tabulados, diminui muito a quantidade de cálculos que eu tenho que fazer. Então aqui o que eu tenho? A Terra gira 360 graus em 24 horas. Então eu posso transformar isso em ângulo. Esse giro da Terra, né, eu posso transformar esses ângulos, os 360 graus, em unidades de tempo. Por isso que chama aqui, ó, conversão em arco de tempo. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Quanto tempo a Terra gira para chegar aos 15 graus? Então vamos lá. Aqui nós temos de 0 a 59 graus, 60 a 119, aqui eu tenho de 300 a 359 para os graus cheios. E depois aqui eu tenho para os minutos, tá? Ó, de 0 a 59 minutos. Cada grau não tem 60 minutos, então além dos graus cheios, eu tenho também os minutos. Então vamos ver. Quanto tempo a Terra leva para girar 15 graus? Olha aqui, ó. Graus está aqui, 15. Olha só, é 1 hora. Em 1 hora a Terra gira 15 graus. E nesse momento vocês acabam de ser apresentados para o fuso horário. O horário na Terra, nesse giro, né? Por exemplo, nós estamos no Brasil. Nesse momento é meio-dia no Brasil. Que horas é em Greenwich? O Sol já passou por lá. Passou por lá 3 horas atrás. Nós estamos no fuso horário de Brasília. Nós estamos a oeste de Greenwich. Ou seja, o Sol já passou lá antes de ter passado aqui. Quanto tempo antes? 3 horas. Por isso nós estamos no fuso menos 3. O fuso horário de Brasília tem 3 horas a menos do que o fuso horário de Greenwich. Então vejam só, quanto é que dá 3 horas? Quanto é que dá 3 horas de 3 horas do giro da Terra? Quanto é que dá? Ó, agora eu venho aqui no horário. Ó. 3 horas está aqui. Ó. Isso quer dizer que nós estamos a 45 graus de Greenwich. Então eu posso pegar os graus e descobrir quanto tempo a Terra leva para girar essa quantidade de graus, ou eu posso pegar os graus e saber a quanto tempo de distância eu estou de Greenwich. No caso, o fuso horário de Brasília, 45 graus. Nós estamos a 3 horas de Greenwich. Como o Sol passou lá antes daqui, nós estamos no fuso horário menos 3. Esse fuso horário é chamado Papa. O fuso horário de Greenwich é chamado Zulu, é representado pela letra Z. Vamos para outra página. Bom, vocês viram, né? Quando eu olhei lá a passagem meridiana, era 12 horas e 14 minutos. Então eu tenho que procurar aqui, ó. Eu tenho os acréscimos e correções, navegar é preciso. Então eu posso saber, eu venho aqui nos 14 minutos e sei exatamente qual é que é a declinação do Sol precisamente às 12 horas e 14 minutos. Tá? Então aqui é muito simples, ó, 14 minutos e qualquer um dos 60 segundos que compõem esse minuto. Então essa página de acréscimos e correções é para mim chegar naquele ajuste fino, para mim chegar naquela precisão de que a navegação demanda. Né? Navegar é preciso. Enfim, essas são as páginas do Almanaque Náutico. Então, a correção de altura, que é para mim corrigir a altura do olho do observador e da lente que a atmosfera forma, é na correção de altura. A página diária, vocês já foram apresentados para ela. Né? É da onde eu tiro a passagem meridiana
tiro a declinação, tá? Para calcular a declinação vai servir para mim calcular a latitude. O ângulo horário em Greenwich vai servir para mim calcular a longitude. Depois eu vou transformar isso em conversão de arco de tempo. E por último, eu vou fazer aquele acréscimo e correções, né? Transformar isso da precisão de minutos e segundos aqui com essa tabela. Então, esse é o famoso almanaque náutico. Tá? E essas são as 4 páginas de anexos que a gente tem que manobrar na prova.